Hoje a gente vai falar sobre três alimentos, só que mentais, três alimentos mentais, que a gente deve evitar diariamente, realmente para a gente poder vencer na vida, progredir na vida, ir para frente aí. Então, três coisas que cada vez mais eu entendi cada vez mais que ajuda a gente para frente, beleza? Olha só, cada vez mais eu percebo, né? O que faz a gente ir para frente, travar, ficar frustrado, desanimado, vontade de sumir, vontade de jogar tudo pro alto. Eu percebi cada vez mais que isso é o quê? A gente cuidar da nossa mente constantemente. Quanto mais a gente alimenta a nossa mente, mais isso vai diminuir na nossa vida, na realidade, né? Quanto mais a gente alimenta a nossa mente de coisas boas, mais diminui essa vontade de a gente jogar tudo pro alto. O alimento número 1 que você deve evitar de jogar para dentro da sua mente, ele é meio contra-intuitivo. É o alimento de você a todo instante, querer desejar tranquilidade na sua vida. Olha o que eu estou falando para você. Ele é contra-intuitivo. Mas é o desejo de a todo instante você querer desejar tranquilidade para sua vida. Aí nessa hora você está falando assim, Wilton, pô, mano, cara, mas eu quero tranquilidade para minha vida, eu quero minha vida em paz, quero ter uma vida tranquila. Você está falando que eu não devo desejar tranquilidade para minha vida? Eu estou dizendo que você desejar a todo instante tranquilidade. Você vai entender o porquê. Esse é um alimento que você tem que tomar muito cuidado. Sabe por quê? Olha só. Porque se você só deseja isso, e na realidade, é meio que impossível você ter só isso na sua vida. É meio que impossível você ter uma vida 100% tranquilo. Então, se eu desejo ter uma vida 100% tranquilo e é meio impossível eu ter uma vida 100% tranquilo, então eu nunca vou estar bem. Porque se eu desejo uma coisa que eu não vou alcançar, significa que eu nunca vou estar bem. Entendeu qual que é a lógica do negócio? Ah, eu estou desejando uma vida 100% tranquilo, mas se não existe a tranquilidade na minha vida, então, cara, como é que eu faço então? Então, cara, toma cuidado de querer ficar desejando uma vida 100% tranquila a todo instante. Toma cuidado de ficar colocando isso na sua cabeça. Eu vou dar um exemplo para você. É a mesma coisa dessa vida 100% tranquila, é como se fosse assim. Imagina no parquinho de diversão, tá? Parquinho de diversão. Existem dois brinquedos lá no parquinho de diversão. O parquinho de diversão existe o quê? O carrossel e existe a montanha-russa. Não é isso? Aí é a mesma coisa. Quando eu falo de tranquilidade, é como se você quisesse ficar andando a todo instante no carrossel. A todo instante você quisesse ficar andando de carrossel. Cara, mas não tem como você ficar andando de carrossel, cara. Já acabou. A sua fase de carrossel já foi. Ah, Wilton, mas eu vou lá levar meu filho. Então você vai lá, às vezes, acompanhar seu filho no carrossel. Às vezes vai andar de montanha-russa. E montanha-russa tem uma hora que é legal, tem uma hora que é uma curvinha bacana, mas tem hora que é desafio na subida, tem uma hora que é um looping, tem uma hora que dá um negócio de cabeça para baixo, tem uma hora que dá um frio na barriga, tem uma hora que é mais bacana, tem uma hora que é alegre. Então, entende que é o seguinte, a fase da tranquilidade, de não estarem aí com nada, que a fase do carrossel, lá era a fase de criança. E a fase de adulto agora é na montanha-russa. Tem uma hora que tá legal, tem uma hora que não tá, um sobe e desce, tem de tudo. Entendeu? Então não adianta querer ficar almejando o carrossel toda hora na vida. Não tem mais. Então não fica desejando que a sua vida... não fica botando na sua mente, desejando, nossa, eu quero ter uma vida tudo tranquila, que não tenha desafio nenhum, que não tenha dificuldade nenhuma, que não tenha nada. Cara, porque isso não existe. A sua vida sempre vai ter desafios, sempre vai ter desafios. A todo instante vai acontecer problemas.
Então, se você fica com essa, às vezes, eu vejo muitas pessoas com umas paranoias de falar, nossa, eu não vejo a hora de não ter mais problema, eu não vejo a hora de não ter mais desafio na vida. Cara, se você desejar tudo isso, sabe o que tem que fazer? Tem que morrer, porque só não tem problema quem tá morto. Só não tem desafio quem já morreu. Cara, e quando você tá vivo, tem desafio. Quando você tá vivo, tem alto e baixo. Vou te dar um exemplo. Quando o camarada tá no hospital, ele tá lá sendo monitorado. Ó, quando o camarada tá no hospital, ele tá sendo monitorado. Como é que é o sinal que mostra que ele tá vivo? Não é no altos e baixos ali no pico? Pi, 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 não é assim? Não é no altos e baixos? É ali que mostra que ele tá vivo. Nos altos e baixos que mostra que o cara tá vivo, que o camarada tá vivendo ainda. Se ficar numa linha, tudo tranquilo, já era, amigão. Já foi. Então, se você desejar ficar na tranquilidade, camarada, só tá na tranquilidade, só não tem desafio, só não tem problema, quem já morreu. Por isso, inclusive, você vê que uma própria máquina, que quando o cara tá no hospital, por algum motivo ou outro, uma própria máquina, vamos dizer assim, como é que ele simboliza que uma pessoa morreu? É quando, ó, pá, sinalzinho contínuo e uma linha reta. Ali demonstra que já foi. Enquanto estiver no pico aqui, ó, alto e baixo, significa que tem vida. E o alto e baixo, hoje no nosso dia a dia, são nossos desafios, são nossos problemas e vamos que vamos. É assim que mostra que está vivendo, é assim que mostra que estamos que vamos, é assim que mostra que a gente está, sabe, está pulsando o negócio. É dessa forma. Então, um dos alimentos que você tem que evitar na sua mentalidade é querer ficar desejando tranquilidade. Cara, não fica desejando só tranquilidade na sua vida não, cara. Cara, é desafio que você vai passar, vai ultrapassar, vambora. Se torna mais forte, vamos que vamos, passei por um desafio, vem outro. Cara, e essa que é a vida, é assim que vai fazer você evoluir cada dia mais. Beleza? Ficar só na linhazinha reta, toma cuidado. Toma cuidado que na linha reta é cara que já morreu, cara. E eu não desejo morrer ainda não. Tem muita coisa para eu fazer e tem muita coisa para você fazer ainda, beleza? Tá? Segundo alimento mental que você tem que evitar. Tá? Para você realmente ir progredir e ir vencendo na vida, beleza? É o seguinte, é você não ficar escutando, não estar com pessoas, e olha só que eu vou falar isso para vocês, isso aqui é muito importante, tá? Não estar com pessoas, não estar dialogando com pessoas que duvidem de você. Mas isso eu vou abrir só um parênteses nisso. Estar com pessoas, estar dialogando, estar compartilhando, estar conversando com pessoas que duvidem de você. Mas quando eu tô falando isso, não é aquele clichêzão de assim, ai, não ando com pessoas negativas. Não é disso que eu tô falando. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas que entre aspas, são negativas, vamos falar, às vezes é seu marido, às vezes é sua esposa, às vezes é seu pai, sua mãe, você não vai andar com essas pessoas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, o que as pessoas falam por aí, a gente absorve essas coisas. Porque às vezes você tá, sei lá, tô chutando, você é seu marido do lado, ele é o cara mais negativo de tudo, você não vai andar mais com ele, vai falar assim, ó, a partir de hoje eu não ando mais com você, lógico que você não vai fazer isso com ele. Não vai fazer isso, ou a sua esposa, ou seus pais, sei lá. Então, toma cuidado com isso. Agora, você não tem que fazer o quê? É você não conversar com as pessoas sobre os projetos no qual as pessoas tacam, sabe? Aquelas pessoas que tacam areia, aquela pessoa que só te coloca para baixo, aquela pessoa que, puta, cara, não vai dar certo. Então, você não precisa se afastar das pessoas. Essa é uma grande diferença. Existe uma grande diferença de se afastar das pessoas e não compartilhar com as pessoas sobre aqueles projetos. Existe essa grande diferença. Então não significa que você precisa se afastar das pessoas. Você talvez não precisa compartilhar. Eu lembro uma vez, logo quando em 2013,
quando eu deixei, eu era executivo de uma empresa, e aí deixei, quis abandonar a empresa, falei, não quero mais saber disso, já estava 21 anos no mundo corporativo, e aí eu falei assim, vou abrir minha empresa da área de desenvolvimento humano, e aí eu peguei, como mentor, lá, como coach, como agente humano, e aí eu falei assim, vou seguir 100% essa carreira. Cara, minha mãe foi a primeira a falar que eu tava doido, e aí eu falava pra minha mãe, não, eu vou seguir, é isso que eu quero. Cara, minha mãe fazia de tudo, pra eu voltar pro mundo corporativo. Minha mãe fazia de tudo pra eu voltar pro mundo corporativo. Eu lembro que minha mãe chegou a fazer até marketing quase pra minha família, pra eu voltar, pra todo mundo falar. E aí, vai voltar a trabalhar quando? Pô, mas eu já tava trabalhando. E aí, vai voltar a trabalhar quando? Mas eu já tava trabalhando. Entendeu? Só que pra ela trabalhar era ir pra dentro de uma empresa. Então, significava o quê? Que eu vou me afastar da minha mãe? Não. Então, existiram alguns momentos, né? Tinha alguns momentos no qual eu não compartilhava com a minha mãe os projetos que eu tinha dentro da empresa que eu estava desenvolvendo. Era isso. Eu conversava com ela sobre outros assuntos. Mas eu não me afastei da minha mãe. Entende? Como assim eu vou me afastar? Por isso que muitas vezes algumas pessoas falam assim, se afaste das pessoas negativas. Tá, eu vou me afastar da minha mãe? Jamais. Agora, eu não compartilhava com ela dos projetos. Por quê? Porque ela não acreditava que ia dar certo. Como ela não acreditava, então ela duvidava. Então eu não podia me alimentar, da dúvida dela. Então, o segundo alimento mental que você deve evitar é da dúvida de outras pessoas. Porque se outras pessoas começam a duvidar, elas começam a ajudar você a começar, inclusive, você duvidar de você mesmo. Porque uma hora você acredita, uma hora tá tudo certo, tá tudo bem, daqui a pouco uma pessoa fala, puta, mas isso aí, será que não vai dar? Aí vem uma outra, pô, isso aí também não vai dar certo, daqui a pouco um outro também não vai dar certo, daqui a pouco você mesmo começa a acreditar que também não vai dar certo. Então, o que eu vou falar pra você, que é o segundo alimento mental que você deve evitar, é ficar colocando dúvidas. Então, principalmente outras pessoas ficarem jogando para dentro da sua mente, jogando alimento duvidando do que você tem que fazer para sua vida. O terceiro alimento que eu vou falar para você, que você, vamos dizer assim, eu lembro que eu falei, você não pode estar com pessoas, tá? Que estão o quê? Que você compartilha as suas coisas e essas pessoas duvidam do que você está falando para elas. Então eu falo com um, o outro duvida, o outro não acredita, o outro não te apoia. Então você se alimenta disso. Agora, uma coisa que é primordial é você não se alimentar. Você mesmo não começar a duvidar da sua capacidade. Aí, cara, ele entra numa parada que é o seguinte, quando você mesmo começa a duvidar do que você é capaz de fazer, aí, meu camarada, complica a parada. Aí complica, mas muito, muito. Por que complica muito? Porque é o seguinte, muitas vezes, cara, a gente quer fazer determinada coisa, muitas vezes a gente quer fazer um projeto, muitas vezes a gente quer seguir uma carreira, muitas vezes a gente quer fazer algo novo. Cara, e aí se você tem um ponto de interrogação na sua cabeça, tudo que você vai começar a fazer, você já vai pensar assim, cara, mas aí vai ter que fazer isso aí tudo. E aí se não der certo, e se não sei o quê, e aí eu vou perder meu tempo, e aí blá blá blá. E aí sabe o que é o normal? Você vai começar a dar passo para trás, você vai falar, vou ficar parado, eu não vou fazer não vou nem tentar. Porque o esforço, às vezes, o esforço que você vai ter que fazer para conquistar aquele determinada coisa que você quer, você já começa a pensar que se não der certo, já começa a cansar antes de iniciar. Você já começa, se você tiver ponto de interrogação, dúvida na sua cabeça, da sua capacidade, a sua capacidade de execução das coisas que você quer,
Você já começa a cansar antes de iniciar. E aí que você começa a cansar, sabe aquele negócio? Você já viu alguma pessoa falar assim, ó? Só de pensar nisso já começa a me dar preguiça? Você já viu alguém falar assim pra você? Você vai chegar pra pessoa e falar assim, vamos fazer tal coisa? Vamos fazer isso, isso, isso? Aí a pessoa fala assim pra você, rapaz, só de começar a pensar nisso já me dá preguiça? Então, normalmente, quando você tem um ponto de interrogação, tem uma dúvida da sua capacidade, é isso que vai vir na sua mente. Quando você for começar a fazer alguma coisa, já vai vir isso. Inconscientemente já vai vir isso. Puta, cara, se eu vou começar a fazer, puta, se não der certo, não sei o quê, já vai começar o tom de cara, puta, aí nem vai dar certo, vai vir aquele negócio, pô, já vai me dar até preguiça se eu vou começar a fazer. E aí você não faz, cara. Aí porque já vai começar, pô, vou fazer o trabalho em vão, e aí eu não vou fazer se não der certo, aí eu vou ter perdido meu tempo, aí eu vou não sei o que lá, você entendeu? Aí começa um monte de nóia, um monte de paranoia na cabeça, aí não faz, aí não tem resultado mesmo, porque daí não fez. Então, esses 3 alimentos você deve evitar, cara. Esses 3 alimentos mentais você deve evitar. Porque é o seguinte, eu falo que muitas vezes, muitas vezes, eu percebo hoje, cada vez mais, e hoje eu atuo muito com profissionais, né, que trabalham com desenvolvimento pessoal, eu ajudo a galera a desenrolar as estratégias, eu ajudo os profissionais a montar workshop, montar treinamento, aprender a vender, aprender a desenvolver aí a carreira deles, alavancar a sua carreira, ganhar dinheiro, transformar muitas vidas. E muitas vezes o que eu percebo, às vezes eles estão com as estratégias na mão. Eu ensino toda a estratégia, tudo que ele tem que fazer, seja online, seja fora. E aí eu percebo que muitos deles travam onde? Aqui, ó. Na mentalidade. Muitos deles travam na mentalidade. Às vezes eles estão com o mapa na mão. Eles estão com o mapa na mão, que eles têm que seguir. A mente deles que faz eles não seguirem no mapa. É a mente que faz assim, vou ou não vou? É a mente que fala assim, puta, será que eu consigo fazer ou não consigo fazer? O mapa, ele já viu que o mapa vai dar certo. Mas a dúvida será que não vai? Aí ele tá com uma pessoa que fala, puta, mas isso não vai dar certo. Aí alimenta a mente dele, aí não vai. E aí ele quer uma vida tranquila. Aí ele, puta, não vou nessa daí porque eu quero uma vida mais tranquila e não vai também. Esses 3 alimentos que eu falei pra você, que você tem que evitar, esses 3 alimentos mentais, eu vejo dia após dia as pessoas ficando travadas, paradas, paralisadas, justamente porque estão se alimentando dessas coisas mentais todos os dias e isso está causando que as pessoas fiquem travadas. Elas paralisam, mesmo com o mapa na mão, sabendo que elas têm que andar por ali para seguir o que elas querem e pum, e para, e trava, e não consegue. Então, o que eu mostrei para vocês, você tem que evitar isso. Já começa a te ajudar e muito, e muito. Você vai ver só como começa a te ajudar muito. Realmente para você começar a seguir aí para onde você quer.